Hoje estaremos aqui reunindo os departamentos da Igreja do Nazareno da Praça da Bandeira, iniciando um projeto de uma palavra para este momento. Uma palavra introdutória para vocês, irmãos, para todos nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, tempo muito difícil. Nós estaremos agora meditando no texto de Gênesis 41, 50, 51 e 52 somente, onde José fala com muita riqueza de seus filhos, elucidando a questão do tempo que ele viveu em aflição e o tempo que Deus fez ele crescer. Hoje eu creio que nós estamos passando por essas aflições e logo Deus nos fará crescer, logo Deus nos fará feliz novamente. Então o texto diz no versículo 50 do capítulo 41 de Gênesis: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Irmãos, essa palavra eu quero que todos nós estamos passando por esse momento, mas eu creio que logo Deus nos fará prosperar. Estamos passando por esse momento agora e breve Deus fará nós esquecer este momento, já se tornará um passado, e mais breve ainda, eu creio, em nome de Jesus, nós vamos poder prosperar né, através dessa pandemia. Então, irmãos, gostaria de estar fazendo uma oração agora, juntamente com todos vocês, juntamente com a igreja, e poder estar clamando a Deus, pedindo a Deus a intercessão, para que possamos suportar toda essa aflição, para que possamos de fato vencer esta crise, esta pandemia, e logo podemos estar nos reunindo novamente e de fato poder esquecer o passado e ficar feliz, próspero na presença do Senhor. Então oremos, irmãos. Senhor Deus, ó Deus soberano, Pai eterno, glórias a Ti, Senhor, glórias e louvores rendemos a Ti, pois Tu és o único Senhor sobre todas as coisas. Pai, encarecidamente Te pedimos, Senhor, ó Deus, nos ajude, Senhor, nos fortaleça. Senhor, peço a Ti que o Senhor possa estar, Pai, alcançando a cada pessoa que está vendo esta mensagem. Que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor. Que o Senhor possa estar, Pai, juntamente com ela, fazendo seguir firme um propósito que é estar em Ti. E que o Senhor possa, Pai, trazer a memória desta pessoa, de todos nós, Senhor, a alegria que é estar em Você, que é estar em Tua presença, Senhor. E que logo, Senhor, possamos estar, Senhor, em nome de Jesus, lembrando, Senhor, de que passamos firme por esta provação, por esta tribulação, e podemos contemplar, Senhor, com alegria a Tua bondade do presente, que estaremos bem prósperos, Senhor, na Tua presença. Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, pela nação do povo brasileiro, pelo este país, Senhor, que enfrenta, Pai, além desta pandemia de saúde, além da crise econômica, também uma crise política, Senhor. Ô Pai amado, que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, intervir por nós, intervir por cada cidadão que clama a Ti por esta nação. Ó Deus, só o Senhor pode fazer justiça onde nenhum de nós mais podemos, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer com que os justos governem o nosso país. Que toda corrupção, Senhor, venha
se afastar, venham cair por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, através da manifestação do Teu poder e da Tua vontade, Senhor. Pai, pedimos a Ti, Pai, tenha misericórdia desse país, Senhor. Faça, Senhor, vivermos dias felizes, dias, Senhor, que podemos olhar para Ti, agradecer e falar: oh, quão bom e maravilhosamente agiu o Senhor para com a nação brasileira. Deus, encarecidamente eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cuida da saúde de cada estado, Senhor. Cuida da saúde de cada povo, de cada cidade, de cada lugar, de cada casa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ajudar todo o povo brasileiro, cada estado, cada cidade, que o Senhor possa estar tomando conta, ó Deus, fazendo banir, Pai, essa pandemia, este vírus que está sendo, Pai, agravante cada dia mais o número de mortes, Senhor. Que o Senhor possa cessar estas mortes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, seja conosco, nos acalente, nos ajude, nos fortalecendo e nos tornando firmes e confiantes em Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a prosseguir na esperança de que dias melhores virão e o Senhor estará conosco até que chegue esses dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, também a nos santificarmos como igreja para Ti, pois é necessário que nos santifiquemos cada dia mais, Senhor, pois sabemos nós que já está breve, Senhor, a Sua vinda, Senhor. Oh Deus, nos ajude a nos abster de tudo aquilo que não é proveitoso, nos abster, Senhor, de tudo aquilo que desagrada a Tua vontade. Oh Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria e conhecimento e ciência que vem de Ti, Senhor, para nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de Ti, e que possamos nos unificar cada vez mais como igreja, nos unificar cada vez mais firmes na rocha que é o Senhor Jesus, firmes em Ti, ó Senhor Jesus. Queremos estar firmes em Ti, ó Rei da Glória. Queremos continuar, ó Senhor. Seja conosco, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós. Te peço, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E este projeto é um projeto da Igreja do Nazareno da Praça da Bandeira, unificando os departamentos MNI, JNI e MED, e assim nós daremos continuidade. Em seguida logo vem a palavra do irmão Davi, presidente da JNI, e assim a gente possa estar sendo abençoado por essa palavra em nome de Jesus. Agradeço a todos, fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém. É um prazer estar falando aqui com vocês. É algo novo para mim e espero que a palavra do Senhor ela penetre mais profundo do teu ser e que haja fruto, que essa palavra crie raízes no teu coração e haja fruto no tempo determinado por Deus. Amém? Antes de começar, eu gostaria de dizer que nós estamos aqui como igreja, unidos no único propósito de declarar o Evangelho, proclamar o Evangelho. E nós, como um corpo de Cristo, estamos unidos, MNI, JNI, MED, a Igreja do Nazareno no todo, e estamos com essa finalidade de pregar o Evangelho. Amém? Nós vamos abordar aqui três cenários da vida de dois homens de Deus. A vida de Pedro,
e a vida de Eliseu. Nós vamos aqui, através dessa palavra, entender o que nós devemos e o que nós não devemos fazer durante a nossa caminhada, durante o nosso ministério, durante a nossa vida com Deus. O primeiro texto está lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não me julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Através dessa palavra, gostaria de deixar aqui com os irmãos algumas reflexões sobre a vida de Pedro e a vida de Eliseu. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 18 e 20, olha só o que vai dizer. Mateus 4, capítulo 4, versículo do 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui Jesus está passando, andando lá no Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia, e ele vê dois irmãos. Pedro, que a Bíblia fala, chamado Simão, e o seu irmão André. E Jesus ele vai dar uma palavra para eles dois. Venha após mim que eu vos farei pescadores de homens. A gente vai transformar o mundo, a gente vai mudar o mundo. E de fato isso aconteceu. O mundo foi mudado através de Jesus Cristo. O Evangelho chegou até nós. E Pedro, ele larga a rede e segue Jesus. Mais para frente, na vida de Pedro, acontece um fato que Pedro, ele toma uma atitude meia complicada na vida dele. Durante a Santa Ceia, onde Jesus ele ia ser entregue, Pedro fala para Jesus que jamais deixaria Jesus, que morreria por Jesus. E Jesus fala para ele: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro não entendeu essa palavra. Não conseguiu compreender o que ele estava querendo dizer, Jesus estava querendo dizer para ele. E nesse segundo cenário, na vida de Pedro, no qual ele nega Jesus, Pedro ele foge com uma culpa que ele ficou carregando na vida dele. Pedro carregou uma culpa imensa durante esses dias, no qual ele negou Jesus, durante 3 dias que ele negou Jesus. Pedro ali, ele ficou extremamente chateado,
ficou extremamente abalado com a situação. Pedro, em todo momento ali, ele ficou triste, angustiado, chateado. Essa é a primeira e a segundo cenário na vida de Pedro. O primeiro cenário, no qual ele abandona, Jesus fala para ele largar a rede. Ele larga, abandona tudo e vai seguir Jesus. E segue Jesus. De fato isso acontece, ele seguiu Jesus. E no segundo cenário, Pedro, no meio de uma pressão que ele estava sofrendo por pessoas, ele nega Jesus 3 vezes. Agora a gente vamos lá para os primeiro e segundo cenário da vida de Eliseu. Olha só o que acontece de diferente na vida de Eliseu. Quando Eliseu ele é chamado para ocupar o lugar de Elias, Eliseu toma uma atitude ao contrário da que Pedro tomou. Olha só o que a Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Olha só o que a Bíblia diz. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Qual é a diferença desse primeiro cenário da vida de Pedro, o qual ele larga a rede, segue Jesus, e esse primeiro cenário na vida de Eliseu? Aqui eu aprendo que quando nós resolvemos seguir a Jesus, nós devemos deixar o passado para trás, igual nós lemos aqui em Filipenses, no capítulo 3. Deixar as coisas do passado lá para trás. Quebrar tudo, queimar tudo, jogar tudo fora. Aquilo que nos faz pecar, a gente tem que deixar no passado. O que nós devemos fazer é estar buscando cada vez mais a presença de Deus. Cada vez mais estar nos fortalecendo diante de Deus. As coisas que nos fazem pecar nós devemos descartar. Nós devemos jogar fora. Nós devemos nos fortalecer o Espírito. Em Gálatas vai dizer sobre 2 reinos que habitam no nosso interior. O reino carnal e o reino espiritual. Qual desses reinos a gente alimentar mais, ele irá vencer o outro reino. Se a gente alimentar mais o reino da carne vai vencer o reino espiritual. E sucessivamente, nós iremos pecar. Mas agora, se a gente alimentar o espírito, o reino espiritual nosso, ele vai prevalecer contra o reino carnal. É isso que nós devemos fazer. A partir do momento que nós aceitarmos o ministério, aceitarmos que Jesus tem que fazer parte da nossa vida, que nós decidimos, levantamos a mão para que Jesus faça parte da nossa vida, nós devemos largar o passado no passado. Nós devemos deixar aquelas antigas manias no passado.
Aquilo que nos faz pecar nós devemos deixar lá no passado. Enterrar junto com o velho homem, a velha natureza. Nós devemos fazer isso. Nós devemos estar a cada vez mais buscando a presença de Deus como uma coroa. A Bíblia vai relatar que tem uma corrida, que o prêmio é a coroa. Nós devemos estar ansiosos, não no sentido ruim, mas de querer essa coroa, de pegar essa coroa. Essa coroa simboliza a vida eterna. Nós devemos almejar a vida eterna. Nós devemos entender que as coisas do passado devem ficar no passado e nós devemos prosseguir o alvo, e o alvo é Cristo Jesus. E continuando, Eliseu ele toma uma atitude surpreendente. Ele pega todo o que ele tinha, o que era de sobrevivência dele, e destrói tudo, entendendo o chamado que ele tinha. Claro, no contexto de hoje, uma vida nossa, nós não vamos deixar os nossos trabalhos, não. Mas, falando espiritual, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que não tem um propósito real de Deus sobre nossas vidas, nós devemos jogar fora. A Bíblia diz que nós devemos andar conforme o Espírito Santo de Deus quer que a gente ande. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se de fato somos filhos de Deus. E logo depois a Bíblia vai falar sobre quando Elias e Eliseu estavam juntos. A Bíblia vai dizer que Elias estava em Gilgal. Segunda Reis 2 vai dizer que Elias estava em Gilgal e ele fala para Eliseu. Segunda Reis capítulo 2, versículo 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Essa foi a primeira resposta de Eliseu a Elias, falando: não te deixarei. E a segunda está lá no versículo 4, que diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Essa é a segunda resposta de Eliseu a Elias. E a terceira está lá no versículo 6, que diz assim: disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. E logo depois vai falar sobre um fato que aconteceu com Eliseu e Elias. Uma experiência que Eliseu teve na presença de Elias. Que Deus proporcionou essa experiência. Diz assim no versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos do profeta e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Entendeu o que aconteceu aqui? Por 3 vezes, Eliseu decide acompanhar Elias, porque Eliseu já sabia do propósito. Eliseu já sabia do que estava acontecendo, do que ele era chamado.
Tu sabe o que tu é chamado hoje? Sabe qual é o teu chamado? Tu sabe o que Deus está te pedindo para que você faça? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. E aqui eu aprendo que nós devemos sempre estar rodeados de pessoas que tenham convivência com Deus, experiências com Deus, para que essas pessoas nos passem essa experiência, nos mostre o caminho a ser seguido, não só mostrar o caminho, mas caminhar junto nesse caminho no qual está sendo mostrado para a gente. E graças a Deus nós temos o nosso exemplo, nosso pastor, e outros homens de Deus também que estão ao nosso redor. E hoje, infelizmente, eu vejo jovens que se dizem crentes, cristãos, que estão rodeados de mais influências. Hoje eu vejo jovens que pedem avivamento, mas não para de ver Big Brother. Jovens que pedem avivamento, mas quando chega a época de carnaval, primeira coisa é se fantasiar e ir para bloco. Totalmente ao contrário do que a palavra diz. Totalmente contrário do que a Bíblia, o cristianismo, ele diz para a gente fazer. Nós devemos entender uma coisa. A igreja está aberta para todos, mas não para tudo. A igreja está aberta para todos, todas as pessoas, mas a igreja não está aberta para tudo. A igreja de Jesus Cristo. Pecado não é vitamina. E aqui nós temos que entender, nós podemos entender e aprender que nós devemos estar rodeados de pessoas que vão nos fazer crescer espiritualmente, na caminhada. E hoje, infelizmente, eu vejo jovens que fazem totalmente ao contrário. E o resultado a gente sabe qual é. E depois vem perguntar o que está acontecendo. O que fez de errado. Nós devemos ter maturidade espiritual. Nós devemos ser maduros. E logo mais à frente a Bíblia vai falar sobre um fato que aconteceu com Pedro. Pedro, ele, depois de negar Jesus durante 3 vezes, ele decide pescar. No Evangelho de João, olha só o que ele diz lá no Evangelho de João. João capítulo 21. Versículo 12 e 18, eu vou narrar aqui o fato que aconteceu. Pedro, e você vai entender o primeiro cenário. Qual foi a diferença do primeiro cenário? Que Pedro, ele fez de errado. Tu vai entender o porquê que Eliseu fez aquilo, no primeiro cenário, de quebrar tudo. Olha só o que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão, vou pescar. Se ele tivesse arrebentado aquela rede toda, se ele tivesse queimado a rede, quando Jesus falou para eles para seguir a Jesus e se tornar pescador de homens, se ele tivesse feito a mesma coisa que Eliseu fez, qual é o tipo de rede que está te prendendo? Qual é o tipo de rede que está fazendo você pecar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Aquilo que nos faz pecar nós devemos eliminar, senão isso vai nos eliminar.
sentido espiritual, para nos trazer morte espiritual. A Bíblia vai dizer que eles resolvem pescar no mar de Tiberíades. E um fato aqui curioso que acontece é que eles foram pescar, mas só que eles não conseguiram pescar nada. Nada. Não conseguiram pescar nada. Aí logo depois aconteceu um fato de que Jesus, ele estava na margem do rio. Ele tinha feito uma espécie de churrasco. Botou na brasa a Bíblia vai dizer um peixe na brasa. Aí perguntou para eles se eles tinham alguma coisa. Aí Pedro vai falar, nós não conseguimos pescar nada. Pedro fala para ele, olha para ele, não reconhece e fala, nós não conseguimos pescar nada. E a Bíblia vai dizer que aquele discípulo que era amado, ele olha e fala para Pedro, Pedro, é o Senhor, Pedro. E Pedro imediatamente ele se veste e corre em direção a Jesus. Aqui a gente aprende que durante 3 anos eles passaram ao lado de Jesus, comendo com Jesus, aprendendo sobre Jesus, entendendo quem era Jesus. Eles já tinham entendido quem era Jesus. Precisou 3 dias ficar longe de Jesus para ele não reconhecer quem era Jesus. Isso a gente tem que aprender que não importa o tempo que você já passou com Jesus, se você ficar 3 dias, 1 dia sem Jesus, você não vai reconhecer quando ele se apresentar para você. Aqui a Bíblia é bem clara quando ela diz que Pedro ele falou com Jesus, mas não sabia quem era o mestre, quem era Jesus que estava falando com ele. Teve que uma pessoa chegar para ele e falar quem era Jesus. Lembra quando eu falei agora há pouco? Nós devemos ser rodeados de pessoas que sejam tementes a Deus, que tenham vida com Deus. São essas pessoas que vão nos direcionar a encontrar Jesus. Foi o que esse discípulo amado fez com Pedro. Ele mostrou para Pedro que era Jesus que estava na margem. E Pedro ele entendeu. E logo depois acontece uma coisa que a gente entende que Jesus é misericordioso. Jesus ele faz um interrogatório com Pedro. Assim que Pedro chega lá na margem do rio, Jesus faz um interrogatório com Pedro. E ele pergunta a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Aí Simão responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus responde para ele, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus faz a segunda pergunta para ele. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz para ele, pastoreia minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui eu entendo a misericórdia de Deus. Aqui eu entendo a misericórdia de Jesus, o amor que Jesus tem para conosco. No segundo cenário, na vida de Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E aqui Jesus dá a oportunidade dele ter a segunda chance.
Jesus faz 3 perguntas para que Pedro se redimisse das 3 vezes que ele negou Jesus. E Pedro ali, ele entende o teu chamado. É nessa hora que ele entende o teu chamado. Jesus falou com ele lá no Mar da Galileia, mas foi aqui no Mar de Tiberíades que ele entendeu o chamado. 3 anos depois ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer para ele lá na frente. Passou por todo esse processo para aprender qual o propósito que Deus tinha na vida dele. E Jesus, ele fala conosco, nos orienta, nos dá instrução, direção. E logo lá no segundo cenário da vida de Eliseu, no terceiro cenário da vida de Eliseu, olha só a atitude que Eliseu toma. Quando Elias é elevado aos céus. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu no rodamuinho, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou as 2 partes. Viu a diferença? Eliseu não saiu de perto de Elias durante 3 vezes. E quando eles estavam quando quase Elias foi sendo tomado, recolhido, ele faz a pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te faça? Aí Eliseu fala: quero porção dobrada, porque Eliseu entendia que o que esperava por ele, no sentido do chamado, do que ele tinha que fazer, não dependia dele. E Eliseu deu uma resposta, pediu algo que nós devemos sempre buscar. Espírito Santo. Ele diz para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. Porque Eliseu entendia que sozinho ele não iria conseguir tocar um ministério. E ele pediu porção dobrada. E Eliseu fala, olha só o que Eliseu fala para ele: se você me vires, se você me ver retomado, você vai ter. Entendeu o que aconteceu lá com Pedro? Que Pedro viu Jesus e não reconheceu? Aqui Eliseu viu. Aqui Eliseu viu a Elias sendo tomado. O que a gente aprende com isso? Primeiro, nós devemos saber pedir a Deus, não é pedir qualquer coisa. Se Eliseu pedisse riqueza ali, ele ia morrer na frente. O ministério dele ia fracassar, ele ia morrer espiritualmente, ia perder o dinheiro que ele pediu a Deus, a Elias no caso. E as coisas não iam andar na vida dele. Que a gente tem que aprender que nós devemos, primeira coisa, nós devemos saber pedir a Deus. Não é pedir qualquer coisa. É pedir as nossas necessidades. A Bíblia fala que
nós devemos buscar o reino de Deus, primeiramente, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas antes desse texto de Mateus 6,33, ele vai falar sobre o que são essas coisas. São as nossas vestiduras, o que a gente come, tudo isso. A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. E essas coisas, pequenas coisas, comparado ao lado espiritual, vai ser acrescentado em nossas vidas. Primeira coisa que a gente aprende aqui. E a segunda é não nos afastarmos de Deus, não deixarmos de ter experiência com Deus. Temos que ter uma experiência com Deus. Temos que buscar cada vez mais estar crescendo espiritualmente, buscando cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. E que nós venhamos ser como Eliseu e aprender com Pedro. Nós venhamos estar cada dia mais buscando a presença de Deus. No meio dessa confusão que está, que é o coronavírus, essa pandemia, nós devemos nos fortalecer espiritualmente cada vez mais. Nós devemos buscar cada vez mais a presença do Senhor. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, que nós venhamos estar cada vez mais vendo nossas atitudes, aquilo que nos tira da presença de Deus, nós devemos eliminar, tirar para que nós venhamos ter cada vez mais a presença de Deus transbordando sobre nossas vidas. E dizer que Deus é suficiente. Deus tem que ser suficiente na sua vida. Deus tem que ser o centro da sua vida. Amém? Gostaria de agradecer aos irmãos e fiquem na paz. Será a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ao cunho desse nome esse nome é o nome de Jesus, meu Deus. Ao cunho desse nome é maior que tudo, ele é. Ao cunho desse nome é o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, olha, é maravilhoso. A morte venceu.
véu tu rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória. Ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Irmãos, gostaríamos de agradecer por você ter acompanhado o nosso culto. Vamos encerrar. O Marlon acabou de ministrar o louvor, trouxe uma palavra, o Wellington trouxe uma palavra introdutória e nós queremos continuar esse trabalho toda segunda-feira. Toda segunda-feira nós iremos postar no YouTube o nosso culto. Lembrando que é um culto onde os departamentos estão reunidos, tanto o MNI, JNI e o MED. Vamos curvar nossas cabeças para a bênção apostólica. Que a graça de Deus, a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco, com nossa família, com nosso entrar e sair, deitar e levantar, e com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém. Terminados, irmãos, tenham um bom dia, fiquem na paz e que essa semana que está se iniciando ela seja uma semana de bênção e que os projetos que o Senhor tem botado no seu coração eles se realizem. Amém? Tenham uma boa semana. Fiquem na paz.